diz a palavra de Deus. Isto é Jesus falando em Mateus 25, versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Uma palavra grande e com uma advertência que nos deixa a todas em esta escritura. Em este texto se apresenta literalmente 2 grupos de mulheres. Esses 2 grupos de mulheres tinham tudo muito similar, porque ambas eram virgens, no qual fala da santidade. Ambas eram escolhidas, estavam no mesmo tempo, tinham a mesma fé e a mesma esperança, tinham lâmpadas, ou seja, que tinham fé em Deus que provê todas as coisas. Estavam caminhando na mesma direção, pensando o mesmo, a mesma doutrina, no mesmo lugar e no mesmo momento. Mas havia uma grande diferença entre este grupo de mulheres, e esta diferença fazia em um nível de azeite e unção que cada qual tinha. A diferença, minhas queridas, está no azeite, em sua comunhão com Deus, em sua comunhão com o Espírito Santo. O que faz diferente uma mulher autêntica de Deus e uma mulher religiosa e ritualista é o azeite, sua comunhão pessoal com Deus. Você pode estar no mesmo lugar e momento com mulheres que crê em uma crença muito similar, mas não são iguais. Porque uma está cheia de crenças religiosas, mas a outra está cheia do poder, da unção e da glória de Deus. Aleluia! O mundo está rodeado de congregações e denominações, e dentro destas congregações há 2 grupos de mulheres: as que estão submetidas à religiosidade e as que estão submetidas a estar debaixo da glória de Deus. Esta é a grande diferença que nos revela esta palavra. Você pode crer em uma coisa e eu em outra, mas a diferença não está naquilo que você crê que é certo. A diferença está naquilo que você manifesta. Esta luz, esta unção e esta autêntica presença de Deus. Aleluia! Porque sem azeite, minhas queridas, não há fogo. Sem fogo não há luz, e sem luz esta mulher está rodeada de trevas. Porque sem luz
não há libertação das trevas. E é por isso que há muitas mulheres que estão caminhando em trevas. Não são livres para sentir a verdadeira unção de Deus. Estão atadas em seus rituais e crenças. E com isto, a lâmpada não se acende e o azeite não se transborda. A verdadeira comunhão está em Deus. Há que ter comunhão com Deus para que a lâmpada se acenda e o azeite se transborda. Para poder confrontar com o inimigo, Jesus necessitou o Espírito Santo de Deus. Assim também é você, mulher. Não há quem te salve desta intensa escuridão, ao menos que você tenha fogo saindo da sua boca, das suas mãos, dos seus pés e da sua vida. Nada pode conter diante de uma mulher cheia do Espírito e poder de Deus. Aleluia! Deus, quando manifestou a Moisés, manifestou com fogo. E Moisés pôde manifestar a glória de Deus pelo poder do fogo revelador. Há que ter fogo, minhas queridas. Há que ter fogo. Aleluia! Muitas já não se dão conta do Sodoma e Gomorra que estamos vivendo. O que passa é que esta geração está tão acostumada ao lixo religioso que não se dá conta das trevas que rodeia a sociedade. A sociedade caminha e vive como se nada estivesse acontecendo. E o único que vai te permitir ter vitória, o único que vai abrir caminho em este tempo é a unção do Espírito Santo de Deus. É poder, minhas queridas, parar diante do inimigo e dizer: maior é o que está em mim do que o que anda no mundo. Para que tanta doutrina humana? As virgens tinham a mesma doutrina. Todas estavam enfocadas no mesmo. Todas estavam caminhando na mesma direção. Esperavam o mesmo, estavam no mesmo lugar e todas tinham lâmpadas. A grande diferença é que tinham unção e as outras não. E esta predisposição que há criado hoje em contra a presença do Espírito Santo é que tem sido a causa do inimigo vencer a muitas mulheres. Porque sabe bem que o único que põe a ele debaixo dos pés é a unção de Deus. O inimigo tem isto em conta. Esta predisposição que você sente é o próprio inimigo que põe, porque ele sabe que o lugar dele é baixo aos seus pés. Aleluia! Olha, o que podemos aprender com Jesus Cristo? Sabe quem era Jesus antes do batismo do Espírito Santo? Era o Filho de Deus. Aleluia! Era o Verbo feito carne. Tinha sabedoria, tinha santidade, mas nunca havia expulsado demônios. Nunca havia predicado a multidões e nunca tinha iluminado as pessoas, porque isto é uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus. Não se pode fazer nada, absolutamente nada.
Tu pode parecer muito santo e saber muito a Bíblia e ter doutrinas, mas tu não vai a nenhum lugar. Está vestido, mas não tem onde ir. Sabe o que Jesus fazia antes de receber o batismo do Espírito Santo? Tudo que era relacionado com madeira, ele fazia, porque era carpinteiro e filho de carpinteiro. Ele não expulsava demônios, trabalhava com pregos e madeira. Era puro, santo, era a palavra de Deus, mas nada passava até que ele recebe o Espírito Santo. Aleluia! Quando Jesus recebe o Espírito Santo, o mesmo diabo teve que sair correndo, porque quando se tem o Espírito Santo de Deus, tem unção, tem poder, tem glória, tem fogo e conhecimento para derrubar o inimigo. Aleluia! Jesus nos deu um exemplo do que é ter o Espírito Santo. Ele não precisava passar por isso, porque era o próprio Deus na terra. Mas se fez carne para mostrar que não adianta ter vestimentas se não tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Como está a tua vida hoje? Tem azeite? Tem a presença de Deus? Ou só tem vestimentas? Sem o Espírito, o corpo está morto e sem direção. Aleluia! A palavra diz que as virgens adormeceram, mas que à meia-noite ouviu o clamor, o esposo se acerca. O esposo, minhas queridas, fala de intimidade, comunhão. É esta conexão entre Deus e o homem. O que isto quer dizer? Muitas das vezes você está em busca de uma resposta, de uma bênção. Você tem esta conexão, esta intimidade e comunhão, mas pela falta de paciência, pela ansiedade, pela demora da resposta, você acaba perdendo o azeite. E sem azeite, não há conexão. A palavra diz que o esposo tardou. Ele pode até tardar, mas não falha com a entrega. A palavra fala que as prudentes, quando ouviu o clamor, estavam preparadas para receber ao esposo e fazer parte da grande boda, desta vitória tão esperada. Isto significa oração respondida, significa busca, comunhão. Todo aquele que busca e persevera, alcança. Nunca deixe de lutar pelos seus sonhos. Não faça como as imprudentes que, quando ouviu o clamor da chegada do esposo, não estavam preparadas, não tinham azeite e perderam a bênção tão esperada. A palavra diz que quando elas saíram a buscar azeite, era tarde, porque a porta da bênção se havia fechado. Deus, minhas queridas, não conhece uma pessoa que não tem azeite, porque o azeite é o valor da presença do Espírito Santo. Sem azeite não há bênção, não há conexão, não há comunhão. Há mulheres que têm lâmpadas, têm vestimentas, mas não têm azeite e querem receber. A palavra diz que as imprudentes, quando ouviu o clamor e viu que o esposo se acercava, pediram azeite às prudentes e elas não deram. Deixa eu te falar uma coisa. Há mulheres que, enquanto você está dormindo, elas estão na madrugada. Enquanto você está comendo, elas estão no jejum. Enquanto você está nas redes sociais, ela está na oração.
É por isso que são participantes da boda da vitória. Aleluia! São mulheres guerreiras, vitoriosas e perseverantes. Se você quer fazer parte da boda da vitória, não deixe o azeite acabar. Busca de todo o seu coração. Persevera, seja guerreira e você verá sua grande vitória.